Boa noite, gente linda. Vou contar uma coisa para vocês, apesar de que eu não gosto de usar as gravações para falar de mim, da minha pessoa, mas eu tenho que contar para vocês. Vai me ajudar se eu contar para vocês também. Há 15 dias eu tive um infarto. Quase que eu não consigo gravar hoje, que eu ainda estou com sequelas do infarto. Gente, é uma dor no peito, assim, insuportável. Ela paralisa seus braços, você fica aqui para cima imobilizado e aquela dor no meio do peito. Uma coisa assim, horrorosa. Fiquei internada 5 dias, tive que fazer a tal da angioplastia, colocar o stent na veia, mas agora eu estou bem. Muito, muito fraca, porque o hospital exaure, né? Ele suga as nossas energias, e ainda mais fica parada no hospital, porque depois dessa crise, dessa dor, eu não tive mais nada. Eu fiquei com falta de ar, dificuldade para respirar, e lá tomando aquele monte de remédio, a pressão subiu, coisa que eu não tenho, que é pressão alta. Fiquei tomando aquele monte de remédio, assim, insuportável ficar em hospital, para quem é hiperativa que nem eu. E não gostar de remédio também. Estou passando uma hora aperto para tomar a carga de remédio que me foi receitada. Mas aqui estou, vou de novo, com essa voz embargada, muita falta de ar. A dificuldade de falar é porque é a falta de ar, né? Os médicos dizem que é adaptação ao stent, né, que está aí alargando a veia que se fechou. Ele me disse que estava 99% fechada. Então, estou aqui, continuo no corpo, continuo, apesar de que eu gostaria de estar fora dele, mas eu continuo aqui no corpo e vamos continuar gravando para vocês os ensinamentos do Senhor Jesus. Hoje nós vamos para o Evangelho de Mateus, continuamos com o capítulo 26, do versículo 17 ao versículo 30, chamado A Última Páscoa, a Santa Ceia. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: O que é esse pão asmo? Pão asmo é aquele pão árabe, redondinho, parece uma pizzazinha. Ele, inclusive, é meio duro, e naquela época não se usava o fermento. Ele era levedado com a própria farinha, né, com o próprio trigo. Era um pão mais bruto, né? E ainda é. Eu não gosto muito não, porque eu tenho problema dentário e ele é bem duro, né? Então, esse que é o pão asmo, a festa do pão asmo, porque na verdade a Páscoa, apesar das orações, dos cânticos, de louvar a Javé, ela se resumia a pão e vinho, é comida. Né? Fazia aquela ceia, reunia todo mundo em volta da mesa. E Jesus, ele, como ele diz, ele não veio abrogar as leis. Ele procurou seguir esses exemplos, seguir essa rotina do povo judeu para que ele não fosse tão atacado pelos doutores da lei. Porque lá nas cartas de Cristo ele diz que ele não gostava dessa festa, mas ele fazia por causa dos discípulos, todos judeus, né? Ele fazia para poder não ficar diferente, ficar criticando a festa dos outros. Então, eles chegam para Jesus e vão perguntar: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Tá vendo? É comer. Onde o Senhor quer que a gente faça? Por que os discípulos perguntam isso? Jesus não tinha casa. Ele não tinha um palácio que ele reunisse seus ministros, né? Os seus vices, e fosse comemorar a Páscoa. Ele não tinha. Jesus ficava andando de um lado para o outro,
junto com seus apóstolos e seus discípulos, pregando, curando, consolando e falando do reino de Deus. Então, ele trazendo ensinamentos novos para uma nova era. Tanto é que ele não foi aceito, como todo aquele que tem ideias diferenciadas. Eu já falei sobre isso. Todos são crucificados, todos são mortos. Um Martin Luther King, um Mandela, uma Mahatma Gandhi, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, agora o padre Júlio Lancelotti. Então, assim, essas pessoas que trazem ideias novas, a boa nova, não é só no campo religioso, não. Na política, na ciência, todos são trucidados. Então, onde que o senhor quer que a gente arranje um lugar para comer a Páscoa? E ele disse: ide à cidade e há um certo homem, e dizei-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Jesus, então, instrui a eles para procurar um certo homem que tinha lá uma casa, né, uma residência, evidentemente com um bom salão, para que se reunisse Jesus e os 12. Seriam 13 pessoas, tinha que ter uma mesa pelo menos grande, né, para essa ceia, para essa Páscoa. Então ele manda dizer que o tempo está próximo. É Jesus avisando para todo mundo que ele ia morrer dentro de poucas horas. É Jesus já avisando, gente, meu tempo está próximo, está chegando. Ele sabia que isso ia acontecer. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Gente, era pão e vinho. Molhava o pão chamado bocado, molhava na taça de vinho e comia aquele pão molhado no vinho. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. É aquela coisa bonita, né, que até Da Vinci muito bem representou na chamada Santa Ceia. 6 de um lado, 6 do outro, Jesus ao centro. E se a gente estudar a obra de Da Vinci, ela é toda geométrica, matemática, um espetáculo. Quem ainda não estudou, vai dar uma olhada lá o que Da Vinci pintou. E comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós vai me trair. Estava ali os 12, ele aponta para os 12, um de vós me trair. Jesus sabia. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Sou eu? Eu que vou trair o Senhor? Olha como que eles eram, como que eu vou dizer para não ofender? Inocentes. Não perceberam a trama do que estava acontecendo. Porque Judas foi muito claro. Ele vivia se evadindo, ele vivia saindo para lá conversar com os da sinagoga, com os maiorais, os príncipes, né? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Aquele que está comendo comigo, minha última ceia. Ele mete comigo a mão no prato, porque era feito com as mãos, não se usava talher. Pegava, cortava o pão, já expliquei isso também. Não era permitido usar faca, usar serra. O pão tinha que ser cortado com a mão. É aquela tradição lá dos judeus. E molhar e ainda colocar na boca do outro. Era muito comum. Tá? Isso chamava dividir o pão. Em verdade, o Filho do Homem vai,
como acerca dele está escrito. O filho vai, o filho do homem. Jesus nunca falou que ele é Deus. Ele sempre se chamou de o filho do homem. Na verdade, o filho do homem vai. Mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Um de vós vai me trair. Mas o melhor é que não tivesse nascido com essa destinação de me trair. Por que eu estou falando destinação? Judas foi predestinado? Sim. Vai lá no Novo Testamento. Lá já está escrito: aquele que à mesa levantar o calcanhar, se virar e levantar o calcanhar. O que é levantar o calcanhar? É virar de costa, levantar o calcanhar para andar, para dar um passo. A pessoa, quando se afasta de perto da gente e vai embora, vira as costas, a primeira coisa que ela nos mostra é o calcanhar. Então já estava determinado que Judas tinha que traí-lo. Na verdade, eu tenho muita dó de Judas. Essa palhaçada de ficar queimando Judas até hoje, sendo que ele foi o que mais sofreu com essa história. Tanto sofreu que ele até suicidou. E fica aí a Igreja Católica incentivando a queima do Judas. Gente, Judas era apóstolo de Jesus. Ele foi predestinado, sim. Arranjo de quem? De Javé. Ele queria levar Jesus à crucificação de qualquer jeito. Então, já estava escrito. É o tal do Maktubi. Está escrito que Judas o havia de trair. Era melhor que não tivesse nascido. Porque Judas até hoje leva essa pecha de traidor, né? O beijo do traidor. E respondendo Judas que o traía, Judas já estava traindo. Judas já havia ido conversar no Sinédrio, ajustar que ele ia receber as 30 moedas. Ele já tinha ido lá conversar com os doutores da lei, que já precisavam de uma pessoa para completar o ato, porque tudo que eles queriam era matar Jesus, e conseguiram, né? Fica todo mundo aí na dúvida que quem matou Jesus foi Roma? Foi judeu. Roma cumpriu, porque eles alegaram que eles não podiam matar, olha isso, a gente não pode matar na semana da Páscoa, tem que ser vocês. Então, Judas, que o traía, perguntou: porventura sou eu, Rabi? Rabi é diminutivo de rabino, de mestre. Ele disse: tu disseste, ou seja, Jesus confirma. Você sabe que é você. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isso aqui é o meu corpo. Eu vou ler tudo, depois eu vou falar sobre isso. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Gente, essa passagem, ela é muito louca. Jesus mandando comer o corpo dele e beber o sangue dele. Isso deu margens à Igreja Católica inventar o tal do vinho na hora da missa e comer a hóstia
que é o corpo de Jesus. Isso é um absurdo. Nas cartas de Cristo, Jesus explica que naquele momento ele estava angustiado, porque não é brincadeira a gente saber que vai ser pregado numa cruz, né, gente? Vamos pensar disso? Porque se todo mundo vê Jesus como um Deus, como um ser que podia passar por aquilo sem sentir nada, é bobagem. Você imagina, 2 dias antes eu digo para você, você vai ser pregado numa cruz, vai ser crucificado. Jesus estava angustiado. E os discípulos começaram a discutir toda aquela questão daquelas guerras sangrentas e derramamento de sangue. Nas cartas de Cristo ele explica que foi um momento que ele teve de um certo sarcasmo, porque ele olhou para todos que ele estava avisando: meu fim está próximo, vou ser crucificado, vou ser morto, vou ser torturado, espancado, cuspido, escarrado, vou carregar uma cruz, vou carregar uma coroa de espinho e fincando e me sangrando, vou ser espetado por uma espada lá na cruz, tido como um bandido nessa lei dessa pena de morte a que estão me levando. E naquele momento, ao invés dos 12 ficarem do lado de Jesus, escutarem, né, as últimas palavras, eles estavam ali preocupados em citar o Velho Testamento. O que eles estavam citando ali naquela hora era aquela coisa de aspergir, de manchar as portas com sangue de cordeiro para poder atender os caprichos da matança que Javé fez para poder matar os primogênitos. Sangue, 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 sangue. É isso que Jesus fala nas cartas de Cristo. Ele então, olhando para os 12, quis botar um fim naquilo. Ele diz para eles: comam o meu corpo, tomem meu sangue. Não é isso que vocês querem? Então toma. Porque não tem sentido esse negócio de sangue de Jesus para salvar a humanidade. Não tem. Se tivesse sentido, a humanidade estava salva. Não teria miséria, diferença social, não teria guerra fratricida, não teria sacrifícios, não teria abusos sexuais, não teria essa prostituição, essa verdadeira Sodoma e Gomorra que é esse planeta. Já teria acabado. Para que valeu o sangue de Jesus? Para que valeu o sacrifício dele? Se continua fazendo sacrifício até hoje, tá aí, gente, escarrado na nossa frente, os sacrifícios. Então, ele explica nas cartas de Cristo que foi um momento que ele nem deveria ter feito, mas que ele fez. Querem meu corpo? Comam. Querem meu sangue? Bebam. Pega essa taça e bebe. E isso deu margens para essa coisa de ficar comendo o corpo de Cristo até hoje, né? Que coisa mais estranha você comer, que coisa... Como é que chama quando come carne humana? Esqueci, gente, fugiu aqui. Me lembra aí, né? É comer corpo. Até hoje. Põe a língua para fora, coloca aquele pedaço de farinha na língua e fala que é o corpo de Jesus. Hein? E digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, vocês não vão ter o meu sangue mais, vocês não vão ter meu corpo mais. Até o dia do reino dos céus, que eu vou estar lá e um dia vocês também estarão comigo. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
Ali encerraram aquele festejo, né, dessa última ceia, que foi uma despedida. Uma despedida. Jesus estava ali despedindo dos apóstolos, eles não entenderam nada. Nada. Ficaram revivendo o Velho Testamento, o sangue do Velho Testamento, ao invés de estarem ali despedindo dele. Duvidaram dele. Se ele falou que ele ia morrer, é porque ele ia morrer. Se ele falou que ia ser trucidado, crucificado, torturado, é porque ele ia ser trucidado, torturado, crucificado, como foi. E esse feito é que encanta as pessoas até hoje. A gente entra nos ambientes, está aquele crucifixo, Jesus crucificado, está lá pregado na cruz até hoje. Isso é um absurdo. Eu tenho pedido para vocês e vou continuar. Gente, tira Jesus da cruz. Tira ele da cruz, ele não está na cruz, não. Aliás, a hora que ele acabou de desencarnar, que aquele corpo acabou de morrer, imediatamente ele vai até o Hades, que é o inferno, para buscar Judas. Porque ele não aceitou o suicídio de Judas. Ele ficou apiedado com aquilo. E aqueles apóstolos que estavam ali do lado dele não estavam nem um pouco preocupados com as consequências que ia ter com eu posso usar o nome colega? Com um dos seus pares, que era Judas. Ninguém foi atrás de Judas. Vem cá, Judas, vamos conversar. O que é que está acontecendo? Por que Jesus diz que é aquele que vai comer o bocado comigo? É você, Judas. Por que você está saindo? Porque imediatamente ele saiu, né? Eu já fiz esse estudo. Jesus permitiu, ele logo saiu e foi lá fechar o acordo com os doutores da lei. Fica aí, então, o nosso ensinamento de hoje, que é, assim, fantástico, a firmeza de Jesus, né? Que Jesus nos abençoe. A nossa frase de hoje, que é a mesma: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. É o amor. Não importa derramar sangue, matar vítimas inocentes, crucificar e sacrificar criaturas, sacrificar animais, fazer cortes e mais cortes em altares, sangrando. Não adianta. É o amor. É o amor que cobre uma multidão de pecados. A reeducação desse indivíduo através do amor não tem outro caminho. A psicologia já comprovou isso, a psiquiatria é o amor. Pegar o indivíduo e ensinar a ele a amar. Por isso que Jesus dá o nome de mandamento, é um novo mandamento. Se Javé deu aqueles 10 mandamentos, eu agora estou dando o 11º mandamento. É um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros. Então, gente, que Jesus nos abençoe e que eu peço mais uma vez desculpas pela voz arrastada, pela falta de ar, por essa figura, né, cadavérica que eu estou, mas eu já vou começar a melhorar, tá bom? Vamos ao nosso presente de hoje. Eu achei muito delicada, achei fofinha a garrafa. Eu ganho muito retalho dessas fitas, ganho muito retalho desses viés, assim, olha que bonitinho. Aí eu fiz essa garrafa com essa parte transparente, coloquei umas flores dentro, tá vendo? Eu achei que ficou muito delicada, ficou muito bonita. Tá aí, quem sabe você pega para enfeitar a sua mesa nesses dias festivos que estão chegando. Um beijo no seu coração.